Fala galera, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Vai lá mais um vídeo aqui do Kainan Santos, né? Vamos falar de um termo aqui, de um assunto, né, polêmico, né? Adoro uma polêmica. Vamos falar de até mesmo profundo e extenso, né? Para se discutir em um vídeo só, né? Mas vamos falar isso assim de forma muito de forma muito objetiva, né? Porque vamos falar de um problema seríssimo, né? Que a gente tem aqui no Brasil, no país como um todo. É, cara, olha só, nós estamos no país, olha que loucura, né? E esse é um assunto, como eu falei, muito extenso, muito complexo e muito polêmico, né? E até de certa forma muito profundo, né? Se for falar dele, eu deveria falar umas 3 horas aqui, uns 3 vídeos diferentes, né? Para falar tudo sobre esse assunto, né? Mas por quê, né? Falar que é o que tem sido um tema até muito, né, pelos coaches, né, e tudo mais, né? Que é essa questão de riqueza e pobreza, de prosperidade e escassez e tudo, vamos falar todo esse tema referente a isso, né? Basicamente, vamos entender, né? O Brasil é como eu falei, um assunto extenso para eu conseguir elucidar isso aqui, né, e aprofundar, né? Mas basicamente, como é que se pega o Brasil, que é o 14º maior PIB do mundo, um país que tem literalmente tudo para ser o país mais rico do mundo. Nós temos de fato todos os recursos necessários para sermos o país mais rico do mundo. E no entanto, na teoria, nós somos um país subdesenvolvido, pobre, né? Por que isso acontece? Aonde está? Por quê? Então, basicamente, para mim, o problema de maneira muito, né, clara, eu principalmente que sou empreendedor, sou artista e tudo mais, um cara de origem humilde e tudo mais, então eu percebo com muita clareza que, na verdade, o grande problema do Brasil, né, que é um tema que se é muito falado, é mentalidade, né? É uma conjectura que tem sido muito falada, é um tema, né, é uma presunção, né, que tem sido discutida muito, né, enfim, né, uma abordagem que tem sido muito discutida, né, e a filosofia e várias ciências usam muito esse termo, né, essa termologia, mentalidade. Então, basicamente, eu acho que o que define o Brasil como um país pobre como um todo, né, é de fato essa mentalidade pobre, como eu acabei de falar. Nós estamos um país que fomos construídos todo com uma base consumista e colonialista. Então, como um país colonialista e consumista, né, com toda uma indução a essa mentalidade, né, de consumismo, vamos dizer até quase de uma monarquia, digamos assim, né, de uma forma geral. Então, basicamente, porque se nós temos tudo para ser o país mais rico do mundo, eu quero que vocês consigam entender, né? Porque se nós temos tudo para ser o país mais rico do mundo, 14ª potência mundial, né? Estamos um país tão pobre, sendo um país tão rico, com tudo, por exemplo, temos tudo para ser o país mais rico do mundo. O que impede o país de evoluir? É de fato, né, um tema, como eu falei, polêmico, profundo e extenso, é a questão da mentalidade. Nós temos um povo, e eu não estou falando aqui mal, eu estou só conjecturando um fato, né? Nós temos um povo com uma mentalidade extremamente consumista, extremamente colonialista e extremamente, vamos até dizer, alienada, né? Como diria lá, marxismo, essa parada toda aí. Então eu acho que esse é o grande problema do brasileiro. Né? É o brasileiro. Perdão. Esse que é o problema do Brasil, é o brasileiro, né? Mas enfim, isso é muito profundo, muito extenso, muito complexo. Mas é a gente que se limita, né? E o sistema, de maneira geral, ele tem essa indução, ele tem essa presunção, assim, não é nenhum, né? Acho que não é nenhuma uma consequência, eu acho que é um projeto mesmo, né? De realmente fazer com que o povo, no geral, se mantenha alienado, se mantenha escravizado, se mantenha ignorante, sem ser pejorativo, mas essa é a estratégia do sistema como um todo, né, do sistema político, econômico e do sistema como um todo, de manter, né, a grande população sobre, de certa forma, não só sobre a manipulação, né, mas sobre o domínio de um pequeno grupinho, né, para manter o controle geoeconômico, geopolítico dessa galera.
né? Então eu acho que o grande problema do Brasil não é a falta de recursos. Em pleno século XXI, gente, desculpa, tem muito vídeo no canal falando sobre isso, né? Mas eu acho que hoje em dia com o telefone qualquer pessoa consegue ter acesso a qualquer informação e acesso a qualquer oportunidade que queira a partir de um telefone. Cara, qualquer pessoa conseguiria ganhar dinheiro fácil com o telefone. Fácil não, desculpa, perdão. Quando eu digo fácil, eu estou falando de maneira assim, simples, porque fácil nada é, né? Mas é possível, né? Enfim, então acho que o grande problema do Brasil é de fato essa mentalidade de colonialista, consumista e de escassez, né? Que foi estruturada por séculos e séculos na nossa população. Porque de verdade, cara, lógico que não é fácil, leva muito tempo, mas eu acredito que de fato, de verdade, qualquer pessoa consegue, com o tempo, lógico, né? Em um tempo significativo, né? Porque são anos e anos e anos, décadas talvez, para uma pessoa conseguir. Mas eu acredito que ela consegue. Sim. Então a grande discussão, a pessoa será que eu consigo, né, ter tudo que eu quero só através do esforço e do trabalho? Cara, sinceramente, se você pegar a história mundial de todo mundo que foi importante na história da humanidade, todo mundo, todo, eu não estou falando um ou outro, pelo menos a grande maioria, né, conseguiu tudo que quis. Sim, lógico, só o trabalho duro e esforço é o suficiente? Não, não acredito nisso. É necessário outros fatores. Você tem que ter a mentalidade correta, conhecimento correto, uma série de atitudes, né, coerentes para você atingir aquilo que você quer. Mas de fato, todo mundo que quis na história da humanidade, as pessoas que revolucionaram a humanidade, que fez a gente sair da era primitiva, né, da era das trevas lá, né, sair do Homo sapiens para a evolução de toda a humanidade moderna e ter tudo que a gente tem hoje dentro da humanidade, foram um pequeno grupinho de pessoas que tiveram coragem, né, de empreender, ou seja, né, de assumir riscos, né, e inovar, né, e fez toda a mudança social, e foram um pequeno grupo de pessoas. Mas todas as pessoas na história da humanidade que tiveram a coragem de tentar algo diferente, de pensar grande e de sonhar grande, de fato conseguiram. Isso é um fato histórico, é só você olhar. A grande maioria, claro, né? Nem todo mundo, mas a grande maioria que foi visionário, que foi sonhador, que tinha um grande projeto, uma grande ideia e lutou até o fim por isso, a grande maioria conquistou, cara. Isso é o fato. Enfim. Então, o que eu olho pro Brasil? Você pega o Japão, cara. O Japão é um São Paulinho, né? O Japão é uma porcaria de um país minúsculo igual o Japão. É um país tão mais incrível do que a gente, que é um país gigantesco, que tem tudo para ser o melhor país do mundo. Aí você fala, será que realmente é questão de oportunidade? Será que realmente é questão de nascença? Ou será que não está interligado a uma questão de credimentalidade? Ou realmente como a pessoa pensa, né? De atitude, de crença, de ação, né? De somente isso. Porque, cara, você pega 80% estatístico, 80% das pessoas que ficam ricas da noite pro dia perdem tudo. Outra estatística, né? A maioria das famílias que são herdeiras, de 40% a 70% das famílias que são herdeiras vão perder tudo até a terceira geração. Então você percebe que tem gente que nasceu no buraco da lacraia, que nasceu na pior situação possível e conseguiu dar a volta por cima. Você pega hoje todos os ricos do mundo, 70% deles são de origem humilde, 70%. É a grande maioria. São de origem humilde ou de classe média, né? Você pega na história mundial, quase todo mundo que teve uma importância significativa na humanidade são pessoas de origem humilde, né? E aí olhando tudo isso, você vê que um monte de pessoas que tinham tudo na vida para conquistarem tudo que queriam. Eu fico puto, né, cara? Eu falo, pô, meu irmão, nasci feio, pobre, enfim, com tudo de ruim que você imaginar, né? E tô aqui, né? Feliz. E aí você vê caras como, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Caras como grandes artistas como, sei lá, o Chorão, enfim, caras que nascem bonito, inteligente, nada do que eu sou, né? Com talento absurdo, eram ricos, tinham tudo para ser feliz, sabe? Sucesso, fama, e essas pessoas foram lá e se destruíram, se mataram, enfim,
né? E você pega pessoas que vieram da origem mais humilde possível e conseguiram, gente que era morador de rua e hoje é juiz, tem gente que veio da pior origem possível e conquistou as coisas mais incríveis possíveis, assim. Então, na verdade, não tem a ver com a tua origem, né? E nem com o que você tem hoje, e sim com o que você ambiciona, e sim com o que você pensa, você acredita, e com o que você faz no dia a dia e constrói, né? Aquela frase icônica do filósofo Confúcio, né? Se você construir uma montanha, comece com um grão, né? E de grão em grão você vai construir, né? De tijolo em tijolo você constrói grandes castelos, né? A muralha da China foi construída de tijolo em tijolo. Enfim, então essa é a minha mensagem aqui de hoje, né? Se eu acredito que existe existe uma indução para que a gente seja pobre, existe uma indução para que a gente seja consumista, existe uma indução social muito grande para que a gente seja colonialista, ou seja, que todos nós sejamos pobres, que todos nós sejamos, para se manter alienados, ignorantes, presos, né, a uma ditadura econômica, para manter todo mundo na merda, né? Isso é um fato mundial, né? E hoje, com as ferramentas que a gente tem, desculpa, com a tecnologia, com a informação, com tudo que a gente tem hoje, cara, só uma melhora de vida é de fato, não é que realmente não quer, né? Claro que tem exceções à regra, lógico. Você não vai falar alguém que está numa condição de miséria e de pobreza, são exceções à regras. Mas no geral, 80% da população tem saúde. Você tem o mínimo de capacidade cognitiva, de pensar, de raciocinar, você consegue trabalhar, você consegue estudar. Desculpa, meu amigo, só não melhora de vida quem não quer, mas é uma natureza humana. Nós somos, por natureza, ignorantes, preguiçosos, isso, e alienados, né? É a nossa natureza, entendeu? Então, desde que existe um conceito que diz, né, dentro do empreendedorismo, de vários outros estudos, que diz que o ser humano ele é primitivo, né? E o nosso cérebro ele busca a sobrevivência. Se a gente tiver o suficiente para sobreviver, a gente se acomoda. Isso é um fato humano. Então, a maioria das pessoas tendo o suficiente para sobreviver, a gente vai se acomodar. Se não tiver um sonho, se não tiver alguma coisa que acione, né, ou que faça com que a pessoa, de alguma forma, ambicionar ou acreditar em algo que faça ela ter uma motivação austera muito grande para que ela possa, de fato, né, correr atrás de um objetivo que seja muito difícil, muito complexo, muito trabalhoso, ela não vai. Mas, enfim. Então eu acredito sim que, acho que quando uma pessoa quer, seja o que for, ela consegue. Existem exceções à regra, eu não estou dizendo que é fácil, porque geralmente, por regra, leva décadas para conseguir, seja o que for, mas eu acho que no final quem quer, consegue. E se tu não consegue é porque tu é um otário. Brincadeira, né? Mas é isso, enfim, fica aí uma reflexão para você. Beijo do mago e vamos para cima.